Você já presenciou uma noite em que tudo parecia perfeito, até que uma taça de vinho revelou a verdade? Hoje vou te contar como um gesto silencioso destruiu máscaras que levaram décadas para se formar. Acredite, o que parecia ser apenas mais um evento de luxo acabou se tornando um campo de batalha familiar. E no fim, talvez você também descubra que a verdadeira força mora onde ninguém espera. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no canal e diga de que cidade você está assistindo. Continuando, a noite de São Paulo brilhava com aquela luminosidade, característica das grandes celebrações corporativas, quando o céu escuro da metrópole se confunde com o reflexo dos holofotes que iluminam os arranha-céus do centro financeiro. O Hotel Grand Pavilion, localizado na Avenida Paulista, estava irreconhecível naquela sexta-feira. Suas amplas salas de eventos haviam sido transformadas em um verdadeiro palácio de cristal e luzes, onde cada detalhe fora pensado para transmitir poder, elegância e sofisticação. Era a noite em que o Grupo Almeida Santos celebraria o acordo mais importante de sua história, a fusão bilionária com a multinacional europeia Bergman Industries, um negócio que colocaria a empresa brasileira no topo do mercado latino-americano de tecnologia e infraestrutura. Heloísa Almeida Santos observava o salão do alto da escadaria de mármore, seus dedos delicados segurando a taça de champanhe com uma elegância que parecia ensaiada por décadas. Aos 63 anos, Heloísa mantinha a postura ereta, o cabelo grisalho perfeitamente penteado em um coque impecável, e usava um vestido azul marinho que custava mais do que muitos carros importados. Seus olhos, frios como gelo, percorriam cada convidado, cada jornalista, cada executivo presente. Tudo precisava estar perfeito. Tudo precisava refletir o que ela havia construído ao longo de 4 décadas de trabalho árduo, sacrifícios e decisões que poucos teriam coragem de tomar. Ao seu lado, discretamente posicionado 2 degraus abaixo, estava seu filho Marcelo Almeida Santos. Aos 41 anos, Marcelo carregava o peso do sobrenome como quem carrega uma coroa que nunca pediu para usar. Alto de ombros largos e cabelos escuros bem cortados, ele vestia um smoking impecável e mantinha o sorriso político que aprendera com a mãe. Mas quem o conhecia bem sabia ler nas entrelinhas daquele sorriso. Havia ali um homem dividido, um homem que nunca soubera dizer não à mulher que o criara sozinha após a partida prematura do pai. E então havia ela, Laura Mendes Almeida Santos. Aos 36 anos, Laura representava tudo o que Heloísa desprezava: origem humilde, ascensão por mérito próprio, inteligência afiada que não precisava de sobrenomes para se validar. Ela estava ali ao lado do marido, usando um vestido creme de corte simples, mas elegante, o cabelo castanho solto sobre os ombros, um discreto colar de pérolas que fora presente de casamento de uma tia distante. Laura não usava joias ostensivas, não precisava. Sua presença tinha um peso próprio, uma dignidade silenciosa que incomodava profundamente a sogra. O que ninguém naquele salão sabia, exceto alguns poucos advogados e o conselho restrito da empresa, era que Laura não era apenas a esposa do herdeiro. Ela era, de fato, a mente por trás de todo aquele acordo. Formada em engenharia pela Universidade de São Paulo, com mestrado em administração pela Fundação Getúlio Vargas, Laura havia entrado no Grupo Almeida Santos como consultora externa 7 anos antes. Seu trabalho em reestruturação corporativa foi tão brilhante que chamou a atenção não apenas de Marcelo, com quem iniciou um relacionamento que culminou em casamento, mas também de investidores internacionais que começaram a vê-la como a verdadeira força estratégica da empresa. O que Heloísa jamais imaginara era que, por meio de uma série de manobras legais absolutamente dentro da lei, Laura havia adquirido ao longo dos anos participações acionárias significativas na empresa, utilizando recursos próprios e acordos com fundos de investimento que acreditavam em sua visão. Discretamente, sem alarde, sem confrontos, Laura havia se tornado a maior acionista individual do Grupo Almeida Santos. Mas esse
Era um segredo que ela guardava como um trunfo silencioso, esperando o momento certo para revelá-lo. A celebração tinha começado há 2 horas. O salão estava repleto de rostos conhecidos do empresariado paulista, políticos influentes, jornalistas da mídia especializada e executivos vindos de diversos países. As mesas estavam decoradas com arranjos florais que custavam pequenas fortunas, e o jantar servido era uma experiência gastronômica assinada por um chefe renomado. Tudo transcorria dentro do esperado. As conversas fluíam entre brindes e sorrisos calculados, aquele tipo de interação social que caracteriza o mundo corporativo, onde cada aperto de mão pode significar milhões em negócios futuros. Laura tentava manter a compostura, embora soubesse que os olhares de Heloísa sobre ela ao longo da noite eram como lâminas afiadas. A sogra nunca havia escondido sua desaprovação em relação ao casamento. Para Heloísa, Laura era uma intrusa, uma oportunista que havia seduzido seu filho com charme barato e ambições desmedidas. O fato de Laura ser uma profissional extremamente competente apenas piorava a situação, pois isso significava que ela não era apenas uma ameaça sentimental, mas também uma ameaça ao controle absoluto que Heloísa exercia sobre o império familiar. Marcelo, por sua vez, vivia em um constante estado de tensão. Amava a esposa, admirava sua inteligência, respeitava suas conquistas. Mas o medo de desagradar a mãe era uma sombra que o perseguia desde a infância. Heloísa havia criado Marcelo com mão de ferro após enviuvar cedo, moldando-o para ser o sucessor perfeito do império que ela própria expandira. E Marcelo, apesar de todos os seus diplomas e experiência, nunca conseguira libertar-se daquela programação emocional que o transformava em um menino obediente sempre que estava diante da mãe. O momento crucial da noite estava se aproximando. Os representantes da Bergman Industries já haviam chegado ao palco montado ao fundo do salão e os jornalistas posicionavam suas câmeras. Era hora do discurso oficial e da assinatura simbólica do contrato que seria formalizado nos dias seguintes. Heloísa desceu a escadaria com a solenidade de uma rainha seguida por Marcelo e Laura. O trio se posicionou diante das câmeras e os flashes começaram a estourar como fogos de artifício silenciosos. O presidente da Bergman Industries, um alemão de cabelos grisalhos chamado Klaus Schneider, fez um discurso breve e objetivo, enaltecendo a parceria e o potencial do mercado latino-americano. Heloísa respondeu com seu discurso preparado, falando sobre legado, tradição e o futuro promissor que se desenhava. Sua voz era firme, controlada, cada palavra escolhida para transmitir autoridade. Ela mal olhou para Laura durante toda a fala, como se a nora fosse apenas uma figurante naquele cenário. Mas então aconteceu algo que ninguém esperava. Um dos jornalistas mais atento aos bastidores corporativos levantou a mão e fez uma pergunta direta para Laura. Senhora Almeida Santos, como a senhora avalia sua participação na estruturação deste acordo? Há rumores de que a senhora foi fundamental nas negociações técnicas. O silêncio que se seguiu foi tenso. Heloísa virou-se lentamente para Laura, seus olhos queimando com uma fúria contida. Marcelo engoliu seco, paralisado entre a mãe e a esposa. Laura, por sua vez, manteve a calma. Com uma voz suave, mas firme, respondeu. Foi um trabalho em equipe, como sempre é em grandes projetos. Tive a honra de contribuir com a parte técnica e estratégica, mas o mérito é de toda a equipe do grupo Almeida Santos. A resposta foi diplomaticamente perfeita, mas para Heloísa foi como uma bofetada pública. A ideia de que Laura recebesse qualquer crédito, de que seu nome fosse associado ao sucesso da empresa, era intolerável. Algo dentro da matriarca se rompeu naquele momento, uma raiva acumulada por anos de sentir seu controle ameaçado, de ver seu filho apaixonado por uma mulher que ela jamais aprovaria, de testemunhar a competência de alguém que, em sua mente distorcida, deveria permanecer sempre em segundo plano. O que aconteceu a seguir seria recordado por todos os presentes como um dos momentos mais chocantes da história empresarial paulista. Heloísa pegou sua taça de vinho tinto, uma bebida encorpada e de cor profunda, e com um movimento deliberado, calculado, cruel,
despejou todo o conteúdo sobre o vestido creme de Laura. O líquido escorreu pelo tecido delicado, manchando não apenas a roupa, mas simbolicamente marcando aquele momento como um divisor de águas. O salão inteiro ficou em silêncio. 300 pessoas testemunharam aquela agressão pública, aquela demonstração de crueldade disfarçada de acidente. Mas todos sabiam que não havia sido acidente. O olhar de Heloísa deixava isso muito claro. Era uma mensagem, um aviso, uma demonstração de poder. Era a matriarca dizendo para todos ali: esta é a minha empresa. Esta é a minha família. E eu decido quem tem valor e quem não tem. Laura permaneceu imóvel por alguns segundos que pareceram eternos. O vinho escorria por seu vestido, pingando no chão de mármore. Ela não gritou, não chorou, não reagiu com violência. Simplesmente ficou ali, absorvendo a humilhação com uma dignidade que contrastava brutalmente com a crueldade do gesto. Seus olhos encontraram os de Marcelo, buscando algum apoio, alguma reação, alguma defesa. Mas o marido estava paralisado, pálido, incapaz de se mover ou falar. Foi então que aconteceu algo inesperado. Do fundo do salão, um homem de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos e óculos de armação discreta, começou a caminhar em direção ao palco. Era Roberto Machado, o advogado mais antigo do grupo Almeida Santos, um homem conhecido por sua integridade inabalável e por seu profundo conhecimento dos meandros legais da empresa. Roberto havia testemunhado muitas coisas ao longo de seus 25 anos de serviço, mas aquilo ultrapassava todos os limites. Com passos firmes, Roberto subiu ao palco e, diante de todas as câmeras, ofereceu seu blazer a Laura. "Permita-me, senhora", disse ele em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Laura aceitou o gesto, cobrindo o vestido manchado. Roberto então se virou para Heloísa e, com uma voz calma mas carregada de reprovação, disse: "Creio que a senhora precise de um momento para se recompor. Talvez seja melhor encerrarmos o evento oficial por aqui." A sugestão de Roberto foi como um choque de realidade. Os representantes da Bergman Industries já murmuravam entre si, claramente desconfortáveis. Os jornalistas sussurravam, e alguns já começavam a digitar freneticamente em seus telefones, enviando as primeiras notas sobre o escândalo. O clima de celebração havia se transformado em algo tenso, embaraçoso, impossível de ignorar. Heloísa tentou recuperar o controle da situação. "Foi um acidente", disse ela, com uma voz que soava falsa até para os mais ingênuos. "Peço desculpas pelo ocorrido. Vamos continuar a celebração." Mas ninguém acreditou. O dano estava feito, e não havia como desfazê-lo. Laura, ainda envoluta no blazer de Roberto, desceu do palco com a cabeça erguida. Ela não correu, não se escondeu. Caminhou pelo salão em direção à saída, e a cada passo podia sentir os olhares dos presentes sobre si. Alguns eram de pena, outros de curiosidade mórbida, mas havia também olhares de respeito, de admiração pela forma como ela mantinha a compostura diante de tamanha humilhação. Marcelo finalmente reagiu correndo atrás da esposa. "Laura, espere!" chamou ele. Mas quando a alcançou no corredor fora do salão, não sabia o que dizer. As palavras morriam em sua garganta, sufocadas pela culpa e pela covardia. Laura olhou para o marido com uma mistura de decepção e tristeza. "Você não disse nada", murmurou ela. "Diante de todos, diante das câmeras, sua mãe me humilhou, e você não disse absolutamente nada." Marcelo abriu a boca para se defender, mas que defesa poderia haver? Ele havia falhado com a esposa no momento em que ela mais precisava dele. Eu não sabia o que fazer", conseguiu dizer sua voz fraca. Laura balançou a cabeça, as lágrimas finalmente brotando, não de fraqueza, mas de pura decepção. "Você sempre sabe o que fazer quando sua mãe ordena. Mas quando se trata de me defender, você não sabe. Eu entendo agora." Ela se afastou, deixando Marcelo sozinho no corredor, o som da celebração continuando ao fundo, como uma trilha sonora irônica para o casamento, que acabara de revelar suas rachaduras mais profundas. Laura pegou um táxi na frente do hotel,
ainda usando o blazer de Roberto sobre o vestido manchado, e foi para o apartamento que dividia com Marcelo em Moema, um bairro nobre da zona sul paulistana. Enquanto isso, dentro do salão, os eventos continuavam a se desenrolar. Uma jovem jornalista chamada Beatriz Campos, que havia sido convidada como acompanhante de um dos investidores, tinha gravado todo o incidente em seu celular. Instintivamente, sem pensar nas consequências, ela postou o vídeo em suas redes sociais com uma legenda simples mas poderosa. Quando o poder revela sua verdadeira face, empresária humilha publicamente Nora durante evento corporativo em SP. O vídeo começou a circular imediatamente. Em minutos, estava sendo compartilhado por centenas de pessoas. Em uma hora eram milhares. As hashtags que surgiram espontaneamente nas redes começaram a viralizar, e o que havia acontecido naquele salão restrito do Hotel Grand Pavilion estava agora exposto para o mundo inteiro ver e julgar. Laura chegou em casa, trancou-se no quarto e finalmente permitiu que as emoções que havia reprimido a noite toda viessem à tona. Chorou pela humilhação, pela traição do marido que não a defendeu, pelos anos de desprezo silencioso que havia suportado tentando ser aceita por uma família que jamais a aceitaria. Mas enquanto chorava, algo dentro dela começava a se transformar. A dor estava dando lugar à raiva, e a raiva estava começando a se cristalizar em determinação. Ela se levantou, lavou o rosto e foi até o escritório que mantinha em casa. Ligou o computador e começou a revisar documentos, contratos, participações acionárias. Laura tinha guardado cada prova, cada registro, cada evidência de sua contribuição real para o Grupo Almeida Santos. E mais do que isso, tinha os papéis que provavam sua participação majoritária na empresa. Se Heloísa queria guerra, teria guerra. Mas seria uma guerra travada nos tribunais, nas salas de reunião, no campo onde Laura era imbatível, o campo da verdade documentada e da competência profissional. Naquela noite, enquanto São Paulo dormia e as redes sociais ferviam com o escândalo, 3 pessoas não conseguiam dormir. Heloísa, em sua mansão nos Jardins, percebendo tarde demais que seu gesto impulsivo poderia ter consequências que ela não havia previsto. Marcelo, no sofá da sala do apartamento vazio, pois Laura havia trancado a porta do quarto, entendendo que havia cruzado uma linha da qual talvez não houvesse retorno. E Laura, em seu escritório, planejando os próximos passos de uma jornada que ela nem sabia que estava prestes a começar, uma jornada que revelaria não apenas a verdade sobre o Império Almeida Santos, mas também a verdade sobre quem ela realmente era e do que era capaz. O vinho derramado naquela noite era apenas o começo. O que estava para vir faria aquela mancha parecer insignificante. Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. O amanhecer trouxe consigo uma São Paulo cinzenta, com aquele céu encoberto típico dos sábados de inverno paulista. Laura acordou no sofá do escritório, ainda vestida com as roupas da noite anterior, o blazer de Roberto Machado cuidadosamente dobrado sobre a mesa. Ela não tinha ideia de que hora havia finalmente adormecido, exausta das lágrimas e do peso emocional de tudo o que havia acontecido. Seu celular piscava insistentemente com dezenas de notificações, mas ela não tinha coragem de olhar. Do lado de fora do escritório, Marcelo estava acordado desde as 5 da manhã, sentado à mesa da cozinha com uma xícara de café, frio entre as mãos. Ele havia passado a noite inteira no sofá da sala, revivendo mentalmente cada segundo daquele momento terrível, sua paralisia, sua incapacidade de defender a própria esposa. Quantas vezes ao longo do casamento ele havia escolhido o silêncio para evitar confrontos com a mãe? Quantas vezes Laura havia engolido a humilhação em silêncio, esperando que ele tomasse uma posição que nunca vinha? Quando Laura finalmente saiu do escritório, seus olhos encontraram os de Marcelo. Havia ali uma distância que não existia antes, um abismo cavado pela decepção. Ela não disse nada, apenas pegou uma garrafa de água da geladeira e voltou para o escritório, fechando a porta atrás de si. Aquele gesto silencioso foi mais doloroso para Marcelo do que qualquer grito ou acusação poderia ter sido. Enquanto isso, do outro lado da cidade,
na imponente mansão da família Almeida Santos, localizada no exclusivo bairro dos Jardins, Heloísa também não havia conseguido dormir. Mas suas razões eram diferentes. Não era remorso que a mantinha acordada, era raiva. Raiva de que seu gesto de poder tivesse sido filmado e exposto nas redes sociais. Raiva de que Laura tivesse ganhado a simpatia pública. Raiva de que seu controle sobre a narrativa estivesse escapando de suas mãos. Ela ligou para Cristina Fagundes, sua assessora de imprensa há mais de 15 anos. Precisamos controlar esse escândalo, disse Heloísa sem sequer cumprimentar. Quero que você prepare uma nota oficial dizendo que foi um acidente, que houve um mal-entendido, que a empresa lamenta o ocorrido. Cristina, do outro lado da linha, hesitou. Ela havia visto o vídeo, assim como milhões de pessoas. Não havia como vender aquilo como um acidente. Dona Heloísa, começou ela cautelosamente, talvez seja melhor adotarmos uma postura de silêncio estratégico por enquanto. A narrativa já está estabelecida, e qualquer tentativa de negação pode piorar a situação. Heloísa desligou o telefone sem responder. Ela não estava acostumada a ouvir não, a receber conselhos que contrariassem sua vontade. Durante décadas, havia moldado a realidade ao seu redor através da força de sua personalidade e de seu poder econômico. Mas esta era uma era onde câmeras de celular e redes sociais podiam derrubar impérios construídos sobre aparências em questão de horas. O vídeo postado por Beatriz Campos havia ultrapassado 5 milhões de visualizações durante a madrugada. Os comentários eram esmagadoramente favoráveis a Laura. Mulheres de todo o país se identificavam com aquela humilhação pública, com aquela crueldade disfarçada de superioridade social. Movimentos feministas nas redes sociais começaram a usar o incidente como exemplo de violência psicológica no ambiente corporativo e familiar. A hashtag, que havia surgido espontaneamente, estava entre os assuntos mais comentados do Brasil. Na manhã de sábado, Laura finalmente pegou o celular. Entre as centenas de mensagens, havia uma que chamou sua atenção. Era de Roberto Machado, o advogado que havia lhe oferecido o blazer na noite anterior. A mensagem era curta e direta. Dona Laura, preciso falar com a senhora com urgência. É sobre assuntos que vão muito além do que aconteceu ontem. Podemos nos encontrar hoje à tarde em meu escritório? É importante. Laura respondeu que sim. Havia algo no tom da mensagem de Roberto que sugeria que ele sabia mais do que deixava transparecer. Às 15 horas, ela estava no elegante escritório de advocacia no bairro da Consolação, onde Roberto a esperava com uma pasta cheia de documentos sobre a mesa. Dona Laura, começou Roberto depois que ela se sentou, trabalho para o Grupo Almeida Santos há 25 anos. Nesse tempo vi muita coisa. Testemunhei decisões questionáveis, manobras no limite da legalidade, tratamentos injustos. Mas o que vi ontem ultrapassou todos os limites. Ele pausou, ajustando os óculos. Não posso mais ser cúmplice silencioso de um sistema que permite que pessoas como a senhora sejam tratadas dessa forma. Laura o observava em silêncio, sem saber exatamente onde aquela conversa iria parar. Roberto continuou. Eu sei quem a senhora realmente é dentro da empresa. Sei da sua participação acionária, sei do seu papel na estruturação do acordo com a Bergman Industries e sei também de coisas que a senhora provavelmente não sabe. Ele abriu a pasta e começou a mostrar documentos. Há anos, Dona Heloísa e Marcelo vêm praticando irregularidades contábeis. Desvios de fundos para contas offshore, contratos superfaturados com empresas fantasmas, sonegação fiscal em larga escala. Tudo muito bem disfarçado, muito bem documentado para parecer legal, mas fundamentalmente corrupto. Laura sentiu o sangue gelar nas veias. Ela sempre soubera que Heloísa era uma empresária impiedosa, mas jamais imaginara que as coisas chegassem a esse ponto. Por que está me contando isso agora? Perguntou ela. Roberto suspirou. Porque estou cansado de proteger pessoas que não merecem proteção, porque vi o que fizeram com a senhora ontem e me envergonhei de fazer parte dessa estrutura, e porque a senhora tem o poder de mudar isso. Ele explicou que, como maior acionista individual da empresa,
Laura tinha o direito de convocar uma assembleia extraordinária e exigir a auditoria completa das contas. Com as evidências que Roberto possuía, seria possível não apenas afastar Heloísa da presidência, mas também processá-la criminalmente pelas irregularidades cometidas. Marcelo está envolvido também? Perguntou Laura, embora já soubesse a resposta. Roberto assentiu tristemente. Não tanto quanto Dona Heloísa, mas ele sabia e se beneficiou. Há comprovantes de transferências para contas em nome dele. Laura passou as mãos pelo rosto. Em menos de 24 horas, sua vida havia se transformado completamente. O casamento em ruínas, a sogra que a odiava exposta como criminosa, o marido revelado como cúmplice. E ela, que sempre tentara fazer tudo certo, trabalhando duro, construindo sua carreira com base em mérito, agora se via no centro de um escândalo corporativo de proporções gigantescas. Preciso pensar, disse ela finalmente. Roberto concordou. Tome o tempo que precisar, mas saiba que a oportunidade é agora. O escândalo de ontem colocou os holofotes sobre a empresa. Se formos agir, este é o momento. Ele entregou a ela uma cópia de todos os documentos. Guarde isso em um lugar seguro. São anos de investigação silenciosa. É tudo o que precisamos para derrubar o império de aparências que eles construíram. Laura saiu do escritório de Roberto, carregando a pasta de documentos como se carregasse o peso do mundo. Ela pegou um Uber até o Parque Ibirapuera, precisava de ar fresco, de espaço para pensar. Sentou-se em um banco próximo ao lago, observando as famílias que passavam, as crianças correndo, os casais de mãos dadas. Toda aquela normalidade parecia tão distante da tempestade que ela estava vivendo. Seu celular tocou. Era Beatriz Campos, a jornalista que havia gravado o vídeo. Dona Laura, me desculpe incomodar. Consegui seu número com uma fonte. Sei que deve estar passando por um momento difícil, mas gostaria de lhe oferecer a oportunidade de contar sua versão da história. Meu vídeo viralizou, e agora todos querem saber quem é a mulher por trás daquele vestido manchado. Laura hesitou. Sua primeira reação foi recusar. Ela nunca havia buscado holofotes, nunca quisera ser o centro das atenções. Mas então pensou em todas as mulheres que estavam comentando o vídeo, se identificando com sua dor, compartilhando suas próprias histórias de humilhação e abuso. Talvez fosse hora de usar aquela voz que ela sempre mantivera controlada. Sim, respondeu ela, vamos conversar, mas não quero sensacionalismo, quero contar a verdade, apenas a verdade. Beatriz concordou imediatamente. Elas marcaram um encontro para o dia seguinte, domingo, em um café discreto do bairro da Vila Madalena. Quando Laura voltou para casa ao anoitecer, Marcelo estava esperando por ela na sala. Ele se levantou assim que ela entrou, as palavras tropeçando umas nas outras em uma mistura de desculpas e justificativas. Laura, eu preciso que você entenda. Eu queria ter dito algo, mas estava em choque, não sabia como reagir. Minha mãe nunca deveria ter feito aquilo. Foi horrível, imperdoável. Laura o olhou com uma frieza que ele nunca havia visto antes. Marcelo, você teve 7 anos para me defender. 7 anos de humilhações menores, de comentários maldosos, de desrespeito constante da sua mãe. E em cada uma dessas vezes, você escolheu o silêncio. Ontem foi apenas a culminação de anos de covardia. Ela pausou, deixando que as palavras penetrassem. Mas o pior não é nem isso. O pior é saber que você participou de irregularidades na empresa, que você se beneficiou de desvios de recursos, que você é tão corrupto quanto ela. Marcelo empalideceu. Quem te contou isso? Laura não respondeu. Ela simplesmente passou por ele e foi para o quarto. Vou dormir no quarto de hóspedes essa noite, disse ela antes de fechar a porta. Amanhã precisamos ter uma conversa muito séria sobre o futuro do nosso casamento e da empresa. Na mansão dos Jardins, Heloísa recebeu uma ligação inesperada. Era Klaus Schneider, o presidente da Bergman Industries. Sua voz estava tensa, formal. Frau Almeida Santos, precisamos discutir o acordo. Nosso conselho está preocupado com a imagem pública do Grupo Almeida Santos após os eventos de ontem. Estamos considerando uma reavaliação dos termos.
Heloísa sentiu o chão desabar sob seus pés. Aquele acordo era o coroamento de sua carreira, a consolidação definitiva do império que havia construído. Perder isso seria perder tudo. Senhor Schneider, disse ela tentando manter a voz firme, o incidente de ontem foi lamentável, mas não reflete os valores ou a solidez da empresa. Peço que não tomem decisões precipitadas, baseadas em um momento infeliz. Klaus foi direto. Não é apenas o incidente, Frau Almeida Santos. Nossa equipe de due diligence começou a encontrar algumas inconsistências nas demonstrações financeiras. Nada grave ainda, mas o suficiente para justificar uma auditoria mais aprofundada. Daremos retorno em alguns dias. Heloísa desligou o telefone e, pela primeira vez em décadas, sentiu medo. Medo de que o castelo de cartas que havia construído estivesse prestes a desmoronar. Medo de que sua arrogância tivesse finalmente cobrado um preço que ela não poderia pagar. No dia seguinte, domingo, Laura encontrou-se com Beatriz Campos no café combinado. A jornalista chegou com um gravador e um caderno, mas antes de começar a entrevista, ela desligou todos os equipamentos e olhou diretamente para Laura. Antes de começarmos oficialmente, preciso lhe dizer algo. Não gravei aquele vídeo por acaso. Eu trabalho para um portal de jornalismo investigativo. Estamos investigando o Grupo Almeida Santos há meses, seguindo rastros de irregularidades financeiras. O que aconteceu na sexta-feira foi uma oportunidade inesperada de colocar holofotes sobre a empresa. Laura absorveu aquela informação em silêncio. Então as peças começaram a se encaixar. Você estava lá propositalmente, concluiu ela. Beatriz assentiu. Consegui o convite através de contatos. Não esperava que acontecesse algo tão dramático, mas quando aconteceu, soube que era o momento de agir. Ela se inclinou para a frente. Dona Laura, sei que a senhora é a verdadeira força por trás daquela empresa. Sei da sua participação acionária, sei do seu papel no acordo com a Bergman. E suspeito que a senhora pode estar começando a descobrir coisas sobre Heloísa e Marcelo que vão muito além de questões familiares. Laura hesitou apenas um momento antes de decidir confiar naquela jovem jornalista que, de certa forma, havia se tornado uma aliada inesperada. Se eu lhe der acesso a documentos que comprovam irregularidades graves, você teria condições de publicar uma investigação completa? Beatriz sorriu, e naquele sorriso havia a determinação de quem nascera para revelar verdades inconvenientes. Dona Laura, isso é exatamente o que estamos esperando há meses. Com sua participação acionária e os documentos certos, podemos não apenas expor os crimes, mas também protegê-la legalmente como denunciante. Elas passaram as próximas 3 horas conversando, planejando, estruturando uma estratégia que combinava ação legal, exposição jornalística e proteção pessoal para Laura. Quando se despediram, já escurecia sobre São Paulo, e ambas sabiam que haviam acabado de iniciar algo que mudaria não apenas suas vidas, mas potencialmente todo o cenário corporativo brasileiro. Laura voltou para casa sentindo-se, pela primeira vez em dias, dona do próprio destino. Não mais a nora humilhada, não, mais a esposa silenciosa que aceitava migalhas de respeito. Ela era Laura Mendes, engenheira brilhante, executiva competente, maior acionista do Grupo Almeida Santos. E estava prestes a mostrar a Heloísa e Marcelo que subestimá-la havia sido o maior erro que poderiam ter cometido. Marcelo estava na sala quando ela chegou. Ele havia passado o dia inteiro esperando, tentando encontrar palavras que pudessem consertar o que estava quebrado. Mas quando viu a expressão no rosto de Laura, soube que não havia palavras capazes disso. Precisamos conversar, disse ela, e havia em sua voz uma firmeza que ele nunca havia ouvido antes. Sobre o nosso casamento, sobre a empresa, sobre tudo. Eles se sentaram frente a frente, e pela primeira vez em 7 anos de casamento, Laura não estava pedindo, estava exigindo. Não estava sugerindo, estava estabelecendo limites. Não estava esperando ser aceita, estava definindo os termos da própria permanência. E Marcelo, acostumado a ser o centro das decisões, o herdeiro que todos serviam, descobriu que havia se casado com uma mulher que ele nunca realmente conhecera,
uma mulher que estava apenas começando a revelar sua verdadeira força. A tempestade que havia começado com uma taça de vinho derramada estava apenas começando a mostrar sua real magnitude. E no centro dela, não mais como vítima, mas como protagonista de sua própria história, estava Laura, pronta para virar o jogo e reconstruir não apenas uma empresa, mas a própria vida. A segunda-feira amanheceu com São Paulo mergulhada em uma garoa fina, aquela chuva persistente que parecia lavar as ruas e ao mesmo tempo carregar consigo um peso de melancolia. Laura acordou cedo, mais cedo do que o habitual, com uma clareza mental que não sentia há anos. Havia tomado decisões durante a noite, decisões que iriam mudar irrevogavelmente o curso de sua vida. Vestiu um terno azul marinho, prendeu o cabelo em um coque impecável e, pela primeira vez em muito tempo, olhou-se no espelho e viu não a nora rejeitada, mas a executiva competente que sempre fora. Marcelo ainda dormia quando ela saiu do apartamento. Ou fingia dormir, Laura não tinha certeza. A conversa da noite anterior havia sido longa e dolorosa. Ele havia tentado justificar sua participação nas irregularidades da empresa, alegando que apenas seguia ordens da mãe, que não sabia da extensão dos problemas, que estava disposto a corrigir tudo. Mas Laura não era mais a mulher que aceitava desculpas vazias. Ela havia deixado claro: ou ele colaborava com a investigação que estava prestes a se iniciar, ou seria arrastado junto com Heloísa na queda inevitável do império corrupto. O escritório do Grupo Almeida Santos ficava em um dos edifícios mais modernos da Avenida Faria Lima, coração do centro financeiro paulistano. Laura chegou às 7h30 da manhã, antes da maioria dos funcionários. Dirigiu-se diretamente à sala de Roberto Machado, que já a esperava com café fresco e mais documentos espalhados sobre a mesa. Dona Laura, cumprimentou ele, preparei tudo conforme conversamos. Os documentos para convocar a Assembleia Extraordinária estão prontos. Só precisam da sua assinatura. Laura pegou a caneta, mas antes de assinar, perguntou: Roberto, uma vez que eu faça isso, não há mais volta. Você tem certeza de que quer se envolver nisso? Heloísa é poderosa, tem muitos aliados. Ela não vai aceitar isso passivamente. Roberto sorriu. Um sorriso cansado, mas determinado. Dona Laura, passei 25 anos da minha vida protegendo pessoas que não mereciam proteção. Chega. É hora de usar meu conhecimento para fazer a coisa certa, mesmo que isso signifique enfrentar consequências. Laura assinou os documentos. Naquele momento, com o traço de sua caneta, ela estava oficialmente convocando uma assembleia extraordinária de acionistas para discutir a gestão da empresa e exigir a auditoria completa das contas. Como maior acionista individual, ela tinha esse direito. E mais do que isso, tinha o dever de proteger a empresa que ela mesma havia ajudado a construir. No andar de cima, no escritório presidencial com vista panorâmica para a cidade, Heloísa chegou às 8 em ponto, como sempre. Sua secretária, Dona Carmen, uma mulher de 50 e poucos anos que trabalhava na empresa havia mais de 2 décadas, a recebeu com uma expressão preocupada. Dona Heloísa, a senhora recebeu uma notificação oficial. É sobre uma convocação de assembleia extraordinária. Heloísa pegou o documento das mãos de Carmen e sentiu o sangue ferver. A convocação era assinada por Laura Mendes Almeida Santos, na qualidade de maior acionista individual da empresa. Isso é impossível, murmurou Heloísa. Como ela pode ser a maior acionista? Mas mesmo enquanto falava, ela começava a entender. As aquisições discretas ao longo dos anos, os investimentos que Laura fizera utilizando recursos próprios, as participações que ela acumulara, enquanto todos a subestimavam. Heloísa havia sido tão arrogante, tão cega por seu desprezo, que não percebera que estava criando seu próprio algoz. Ela pegou o telefone e ligou para Marcelo. Venha ao meu escritório imediatamente, ordenou, sem sequer esperar que ele respondesse. Marcelo, que já estava a caminho do prédio, sentiu o estômago revirar. Ele sabia que a tempestade estava apenas começando. Enquanto isso, em uma sala de reuniões no 10º andar, Laura se encontrava com Beatriz Campos e sua equipe de jornalismo investigativo.
Eles haviam trazido laptops, gravadores, pilhas de documentos. Vamos precisar de tempo para analisar tudo isso adequadamente, explicou Beatriz, mas pelo que já vi nos documentos que você nos passou, temos material suficiente para uma série de reportagens que vão abalar as estruturas do mercado financeiro brasileiro. Um dos jornalistas da equipe, um rapaz jovem chamado Felipe, apontou para alguns registros específicos. Olha isso aqui, Laura. Transferências mensais para uma empresa offshore nas Ilhas Cayman. Sempre no mesmo valor, sempre no mesmo dia do mês. É um padrão clássico de lavagem de dinheiro. Laura sentia-se dividida entre a satisfação de finalmente ter provas concretas e a tristeza de confirmar que o homem com quem se casara era, de fato, parte daquela corrupção. A reunião foi interrompida por uma batida urgente na porta. Era Carmen, a secretária de Heloísa, com os olhos vermelhos de quem havia chorado recentemente. Dona Laura, posso falar com a senhora em particular? Laura pediu licença aos jornalistas e saiu para o corredor com Carmen. A mulher mais velha segurou as mãos de Laura com uma intensidade desesperada. Dona Laura, eu sei coisas que Dona Heloísa fez ao longo dos anos, coisas que eu deveria ter denunciado há muito tempo, mas tinha medo. Medo de perder meu emprego, medo de represálias, mas depois do que ela fez com a senhora na sexta-feira, não consigo mais ficar calada. Laura levou Carmen para uma sala vazia. Me conte tudo, disse ela, e Carmen começou a falar. Foram 20 minutos de revelações que deixaram Laura cada vez mais chocada. Contratos forjados, subornos a fiscais, ameaças a concorrentes. Heloísa não havia construído um império apenas com trabalho duro, mas com uma combinação de competência e absoluta falta de escrúpulos. E Carmen tinha documentos, e-mails, gravações de conversas. Ela havia guardado tudo como uma espécie de seguro pessoal, caso um dia precisasse se proteger. Por que está me contando isso agora? Perguntou Laura. Carmen limpou as lágrimas. Porque vi a senhora entrar aqui hoje de manhã. Vi a postura, a determinação e pensei, essa é a pessoa que pode finalmente fazer a coisa certa. Essa é a pessoa que tem coragem de enfrentar Dona Heloísa e vencer. Ela entregou a Laura um pendrive. Aqui está tudo. Use com sabedoria. Quando Laura voltou para a sala de reuniões, ela carregava não apenas o pendrive de Carmen, mas também a confirmação de que havia muito mais gente dentro da empresa esperando pela oportunidade de ver a verdade prevalecer. A equipe de Beatriz ficou eufórica com o novo material. Com isso, podemos publicar a primeira reportagem já amanhã, disse Beatriz. No escritório presidencial, a reunião entre Heloísa e Marcelo estava longe de ser amigável. Como você pôde deixar isso acontecer? Gritava Heloísa. Como você pôde ser tão estúpido a ponto de não perceber que sua esposa estava comprando ações da empresa? Marcelo, pela primeira vez na vida, não se encolheu diante da fúria da mãe. Mãe, o problema não é o que Laura fez. O problema é o que nós fizemos. Os desvios, as irregularidades, tudo isso vai vir à tona. E quando vier, não haverá sobrenome ou dinheiro que nos proteja. Heloísa o encarou com frieza. Você está do lado dela agora, é isso? Marcelo respirou fundo. Estou do lado da verdade, mãe. E a verdade é que construímos tudo isso sobre uma base podre. Eu fui cúmplice, eu sei, mas ainda posso tentar consertar. Heloísa deu uma risada amarga. Consertar? Filho, você não entende nada de poder. Poder não se conserta, poder se exerce. E é exatamente isso que vou fazer. Ela pegou o telefone e começou a fazer uma série de ligações. Para advogados influentes, para políticos com quem havia feito negócios ao longo dos anos, para jornalistas que estavam em sua folha de pagamento. Heloísa estava mobilizando seu arsenal completo, preparando-se para uma guerra que ela não tinha intenção de perder. Mas o que ela não sabia era que o mundo havia mudado. As velhas regras do jogo, onde poder e dinheiro compravam silêncio, estavam sendo reescritas por uma geração que valorizava transparência e justiça acima de conveniência e lealdade cega. À tarde, a notícia sobre a convocação da Assembleia Extraordinária começou a circular no mercado financeiro. As ações do Grupo Almeida Santos caíram 3% em questão de horas.
Investidores começaram a fazer perguntas, analistas iniciaram reavaliações. O castelo de cartas estava começando a desmoronar, e Heloísa podia sentir o chão se movendo sob seus pés. Laura passou o resto do dia em reuniões com Roberto e com membros do conselho administrativo que haviam sido marginalizados por Heloísa ao longo dos anos. Descobriu que havia muitos dentro da empresa que estavam cansados da gestão autoritária da matriarca, que queriam mudanças, mas não tinham força política para promovê-las. Agora, com Laura liderando a oposição, eles finalmente viam uma oportunidade. Um desses conselheiros era Antônio Ribeiro, um homem de 60 anos, economista respeitado que fazia parte do conselho desde a fundação da empresa. Ele havia sido amigo do falecido marido de Heloísa e testemunhara a transformação da mulher ao longo das décadas. Laura, disse ele em particular, seu sogro era um homem íntegro. Ele construiu essa empresa baseada em valores sólidos. Quando ele partiu, Heloísa assumiu o controle e aos poucos foi distorcendo tudo. No começo eram pequenos desvios éticos. Depois foram ficando maiores. Muitos de nós tentamos intervir, mas ela nos silenciou um a um, usando ameaças e manipulação. Você é nossa última esperança de resgatar o legado original dessa empresa. As palavras de Antônio tocaram Laura profundamente. Ela não estava apenas lutando por si mesma, estava lutando por algo maior, por um princípio, por um legado que merecia ser preservado. Posso contar com seu apoio na Assembleia? Perguntou ela. Antônio assentiu com firmeza. Não apenas o meu, mas de outros 4 conselheiros. Juntos, representamos 40% dos votos do Conselho. Com sua participação acionária e nosso apoio, podemos destituir Heloísa da presidência. Quando Laura saiu do prédio ao fim do dia, já escuro e com a garoa transformada em chuva forte, ela se sentiu ao mesmo tempo exausta e revigorada. Cada passo que dava a afastava mais da mulher que fora e a aproximava da mulher que estava se tornando. Pegou um táxi e, em vez de ir direto para casa, pediu ao motorista para levá-la ao Parque Ibirapuera. Mesmo com a chuva, precisava daquele momento de conexão com algo maior, com a cidade que amava, com a vida que estava reconstruindo. Sentou-se em um banco coberto, observando a chuva cair sobre o lago, as gotas formando círculos concêntricos na superfície da água. Seu celular tocou. Era Marcelo. Laura, onde você está? Precisamos conversar. Ela hesitou antes de atender. Estou no Ibirapuera. Precisava pensar. Houve uma pausa do outro lado, da linha. Posso ir até aí, por favor? Meia hora depois, Marcelo estava sentado ao lado dela no banco, ambos observando a chuva em silêncio. Finalmente ele falou. Hoje pela manhã conversei com minha mãe. Foi a primeira vez na vida que eu realmente enfrentei ela. Disse a ela que não vou mais ser cúmplice, que vou colaborar com a investigação, que vou contar tudo o que sei. Ele olhou para Laura e havia lágrimas em seus olhos. Sei que provavelmente perdi você. Sei que destruí nossa confiança. Mas quero que você saiba que, pela primeira vez, estou tentando ser o homem que você merece, mesmo que seja tarde demais. Laura o olhou e não havia raiva em seus olhos, apenas uma tristeza profunda. Marcelo, o problema nunca foi você cometer erros. Todos cometemos. O problema foi você escolher repetidamente proteger sua mãe em detrimento de mim. Escolher o conforto da omissão em detrimento da coragem da verdade. Não sei se nosso casamento tem conserto, mas sei que, independentemente do que acontecer entre nós, você precisa fazer a coisa certa agora, não por mim, mas por você mesmo. Eles ficaram ali sentados por mais algum tempo, 2 estranhos que dia haviam sido marido e mulher, unidos agora apenas pela complexa teia de consequências que suas escolhas haviam tecido. Quando finalmente se levantaram para ir embora, havia entre eles um entendimento tácito. O caminho à frente seria difícil, doloroso, mas necessário. Na manhã de terça-feira, a primeira reportagem de Beatriz Campos foi publicada. O título era impactante, mas factual. Documentos revelam possíveis irregularidades contábeis no Grupo Almeida Santos.
A matéria era cuidadosamente escrita, apresentando as evidências sem sensacionalismo, permitindo que os fatos falassem por si. O impacto foi imediato. As ações da empresa despencaram mais 10%. A Comissão de Valores Mobiliários anunciou que abriria investigação, e o Ministério Público Federal emitiu nota dizendo que estava acompanhando o caso. Heloísa foi pega completamente de surpresa. Ela havia subestimado não apenas Laura, mas também a força da verdade quando documentada e exposta publicamente. Seus advogados correram para fazer controle de danos, emitindo notas, negando tudo, prometendo processar o portal de notícias por difamação. Mas cada negativa soava mais desesperada do que a anterior. No escritório do Grupo Almeida Santos, o clima era de tensão palpável. Funcionários sussurravam pelos corredores, investidores ligavam exigindo explicações, fornecedores começavam a questionar contratos. O império, que Heloísa construíra com tanto cuidado, estava desmoronando diante de seus olhos, e pela primeira vez em sua vida, ela se sentia impotente para impedir. Laura, por sua vez, estava em reunião com a equipe jurídica que Roberto havia montado. Advogados especializados em direito corporativo, em crimes financeiros, em proteção a denunciantes. Eles estavam preparando não apenas a defesa legal de Laura, mas também as acusações formais que seriam apresentadas contra Heloísa e outros executivos envolvidos nas irregularidades. A Assembleia Extraordinária estava marcada para dali a 10 dias. 10 dias que determinariam não apenas o futuro do Grupo Almeida Santos, mas também o futuro de todas as pessoas envolvidas naquela trama complexa de poder, traição e redenção. E no centro de tudo, uma mulher que havia sido humilhada publicamente e que, em vez de se encolher, decidiu se levantar e lutar não apenas por justiça, mas por dignidade, por verdade, por um futuro onde competência e integridade valessem mais do que sobrenomes e aparências. Os 10 dias que antecederam a Assembleia Extraordinária foram os mais intensos que Laura havia vivido em toda a sua vida. São Paulo parecia pulsar com uma energia diferente, como se a cidade inteira estivesse assistindo àquele embate entre o velho e o novo, entre a corrupção institucionalizada e a busca por transparência. As reportagens de Beatriz Campos continuaram sendo publicadas, cada uma revelando mais uma camada da podridão que se escondia por trás da fachada reluzente do Grupo Almeida Santos. Contratos superfaturados, licitações fraudadas, esquemas de propina que remontavam a mais de uma década. Heloísa tentou de tudo. Seus advogados entraram com ações judiciais contra o portal de notícias, pedindo a retirada das matérias. Seus contatos políticos tentaram pressionar autoridades para retardar as investigações. Seus aliados no mundo empresarial mobilizaram-se para criar uma narrativa alternativa nas mídias tradicionais, pintando Laura como uma oportunista vingativa que queria destruir a empresa por ressentimento pessoal. Mas nada disso funcionava. A verdade, quando bem documentada e apresentada com integridade jornalística, tinha uma força própria, que não podia ser contida por relações públicas ou poder econômico. Na manhã da Assembleia, Laura acordou antes do amanhecer. Ficou por alguns minutos na janela do apartamento, observando São Paulo despertar com suas luzes e movimentos. Marcelo havia se mudado para o quarto de hóspedes definitivamente e, embora ainda morassem sob o mesmo teto, viviam vidas paralelas. Ele havia cumprido sua promessa de colaborar com as investigações, fornecendo documentos e testemunhos que incriminavam tanto a mãe quanto ele próprio. Era uma tentativa tardia de redenção, mas pelo menos era uma tentativa. Laura vestiu um terno cinza claro, elegante, mas não ostensivo. Prendeu o cabelo em um rabo de cavalo baixo e calçou sapatos confortáveis. Não queria parecer que estava indo para a guerra, embora fosse exatamente isso que estava fazendo. Queria parecer o que sempre fora, uma profissional competente, confiante, preparada. Pegou a pasta com todos os documentos que precisaria e saiu do apartamento sem olhar para trás. A assembleia seria realizada no auditório principal do edifício do Grupo Almeida Santos, um espaço amplo com capacidade para 200 pessoas.
Quando Laura chegou, às 8h30 da manhã, o local já estava se enchendo. Acionistas, membros do conselho, representantes de fundos de investimento, advogados, jornalistas autorizados. Havia uma tensão palpável no ar, aquela sensação elétrica que precede momentos históricos. Roberto Machado a esperava próximo à entrada, ao lado de Antônio Ribeiro e dos outros conselheiros que haviam se posicionado ao lado de Laura. "Está pronta?" perguntou Roberto. Laura assentiu, embora seu coração estivesse batendo tão forte que ela podia ouvi-lo. Mais pronta do que nunca. Heloísa chegou 15 minutos depois, fazendo uma entrada calculada para impactar. Vestia um conjunto vermelho vibrante, o cabelo perfeitamente arrumado, joias discretas, mas caras. Ela caminhou pelo corredor central do auditório como se fosse uma rainha adentrando seu reino, cumprimentando pessoas com acenos de cabeça, mantendo aquela máscara de confiança inabalável. Mas quem olhasse com atenção veria as linhas de tensão ao redor de seus olhos, a rigidez na forma como segurava a bolsa. Marcelo chegou sozinho pouco depois da mãe. Ele não se sentou ao lado de Heloísa como seria esperado. Também não se sentou ao lado de Laura. Escolheu um lugar no meio do auditório, uma posição neutra que refletia sua própria indefinição. Laura o viu entrar, e por um breve momento seus olhos se encontraram. Havia ali uma tristeza compartilhada, o reconhecimento de que ambos haviam perdido algo precioso que talvez nunca pudessem recuperar. Às 9h a assembleia foi iniciada. O presidente do Conselho Administrativo, um homem chamado Eduardo Martins, que sempre fora neutro nas disputas internas, abriu a sessão explicando os procedimentos. A pauta era clara: discussão sobre a gestão da empresa, a apresentação dos resultados da auditoria preliminar que havia sido realizada nas últimas semanas e votação sobre possíveis mudanças na diretoria executiva. A primeira a falar foi Heloísa. Ela se levantou com dignidade e caminhou até o pódio. Sua voz era firme quando começou. "Senhoras e senhores, construí esta empresa ao lado do meu falecido marido. Quando ele partiu, assumi a responsabilidade de não apenas mantê-la, mas de transformá-la na potência que é hoje. Ao longo desses anos, tomei decisões difíceis, enfrentei crises, naveguei por tempestades econômicas. Nem sempre fui perfeita, mas sempre agi com o objetivo de proteger esta empresa e seus acionistas." Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo o auditório. "As acusações que têm sido feitas contra mim são infundadas, baseadas em interpretações maliciosas de transações legítimas. Sim, nossa contabilidade é complexa. Sim, fazemos negócios em diversas jurisdições internacionais, mas isso é normal para uma empresa do nosso porte. O que não é normal é uma campanha difamatória orquestrada por alguém que tem interesses pessoais em destruir esta família e esta empresa." Seus olhos encontraram os de Laura, e havia ali um desafio direto. Laura Mendes chegou a esta empresa como uma consultora, conheceu meu filho e se casou com ele. Ao longo dos anos, enquanto fingia ser uma esposa dedicada, ela sistematicamente adquiriu ações da empresa, construindo uma posição de poder. E agora, após um incidente lamentável onde acidentalmente derramei vinho em seu vestido, ela decide usar isso como pretexto para tentar me derrubar. O discurso de Heloísa era hábil, tentando transformar uma questão de irregularidades corporativas em uma questão de vingança pessoal. Mas quando ela terminou e voltou para seu lugar, era visível que muitos no auditório não estavam convencidos. As evidências apresentadas nas reportagens eram muito sólidas, muito detalhadas para serem simplesmente ignoradas. Então, foi a vez de Laura. Ela se levantou lentamente, ajeitou o blazer e caminhou até o pódio. Por um momento ficou ali em silêncio, olhando para todas aquelas pessoas. Sentiu o peso de tantos olhares, tantas expectativas, mas também sentiu algo mais, a certeza de que estava fazendo a coisa certa, de que tinha a verdade do seu lado. "Meu nome é Laura Mendes Almeida Santos", começou ela, sua voz clara, mas emocionada. "E sim, é verdade que entrei nesta empresa como consultora externa.
É verdade que me casei com Marcelo Almeida Santos. E é verdade que, ao longo dos anos, adquiri participações acionárias significativas na empresa. Mas vou esclarecer alguns pontos que Dona Heloísa deliberadamente omitiu. Laura respirou fundo. Cada ação que comprei foi paga com meu próprio dinheiro, ganho com meu trabalho como consultora e depois como executiva. Cada investimento foi legalmente documentado e registrado. Não roubei nada, não enganei ninguém. Apenas fiz o que qualquer profissional competente faria. Investi no meu próprio trabalho, na empresa que ajudei a construir. Ela fez uma pausa e, quando voltou a falar, sua voz estava carregada de emoção. Quanto ao incidente na gala, aquilo não foi um acidente. Todos que estavam presentes sabem disso. O vídeo que circulou nas redes sociais mostra claramente. E aquilo não foi um evento isolado. Foi a culminação de 7 anos de humilhações, de desprezo, de tratamento desumano. Mas esta assembleia não foi convocada por causa disso. Foi convocada porque, como maior acionista individual desta empresa, tenho o dever de protegê-la de irregularidades que podem destruí-la. Laura então começou a apresentar as evidências. Projeções apareceram na tela atrás dela, mostrando transferências suspeitas, contratos fraudados, documentos forjados. Cada acusação era acompanhada de documentação sólida, de números que não mentiam, de padrões que eram impossíveis de ignorar. A sala ficou em silêncio absoluto enquanto Laura falava, metodicamente desconstruindo décadas de corrupção disfarçada, de sucesso empresarial. Não faço isso por vingança, disse ela ao final de sua apresentação. Faço porque acredito que esta empresa tem potencial para ser algo maior do que é hoje. Acredito que podemos honrar o legado original do fundador, que era um homem íntegro. Acredito que podemos construir um futuro baseado em transparência, competência e ética. Quando Laura voltou para seu lugar, havia lágrimas nos olhos de muitos presentes. Não lágrimas de pena, mas de admiração. Ela havia transformado sua dor em dignidade, sua humilhação em força, sua posição de vítima em papel de liderança. A votação foi realizada. O resultado foi esmagador. 87% dos acionistas presentes votaram pela destituição imediata de Heloísa da presidência da empresa e pela instauração de uma auditoria completa e independente. Votaram também pela criação de uma nova diretoria executiva, com Laura como presidente do conselho administrativo. Heloísa ficou pálida quando o resultado foi anunciado. Pela primeira vez em décadas, ela havia perdido. Perdido não apenas uma votação, mas seu império, sua identidade, tudo pelo qual havia lutado. Ela se levantou, pegou sua bolsa e caminhou em direção à saída com o que restava de sua dignidade. Antes de sair, virou-se uma última vez para olhar Laura. Não havia mais raiva naquele olhar, apenas uma compreensão amarga de que havia subestimado completamente a mulher que sempre desprezara. Marcelo não foi destituído imediatamente, mas foi afastado de suas funções executivas, enquanto as investigações prosseguiam. Ele se aproximou de Laura após a assembleia. "Laura", disse ele, sua voz embargada, "você estava certa, sobre tudo, e eu estava errado. Sobre tudo." Laura o olhou com uma mistura de tristeza e compaixão. "Marcelo, você ainda pode se redimir. Ainda pode escolher ser o homem íntegro que seu pai era, mas isso é uma escolha que só você pode fazer." Eles se separaram ali, não com raiva ou ressentimento, mas com o reconhecimento de que alguns danos são profundos demais para serem reparados, que alguns caminhos, uma vez escolhidos, não permitem retorno ao ponto de partida. Marcelo teria que encontrar sua própria forma de redenção, e Laura teria que construir sua própria vida, livre das correntes que por tanto tempo a haviam prendido. Nas semanas que se seguiram, o Grupo Almeida Santos passou por uma transformação profunda. A auditoria completa revelou ainda mais irregularidades do que as inicialmente descobertas. O Ministério Público Federal apresentou denúncia criminal contra Heloísa e outros executivos envolvidos. Marcelo, por ter colaborado com as investigações, recebeu um acordo de delação que lhe poupou de consequências mais graves, mas seu nome ficou manchado no mundo corporativo.
Laura assumiu a presidência do conselho com uma missão clara: reconstruir a empresa sobre bases sólidas, éticas e transparentes. Criou um programa de compliance rigoroso, estabeleceu canais de denúncia anônimos, implementou auditorias regulares. Mais do que isso, transformou a cultura da empresa, valorizando competência sobre sobrenomes, integridade sobre lealdade cega. O acordo com a Bergman Industries, que havia sido colocado em risco pelo escândalo, foi renegociado e finalmente assinado, mas agora sob novas condições, que garantiam transparência total e benefícios mútuos genuínos. Klaus Schneider, em uma entrevista posterior, afirmou que tinha mais confiança na empresa agora, sob nova gestão, do que jamais tivera antes. Beatriz Campos ganhou um prêmio de jornalismo investigativo por sua cobertura do caso. Seu trabalho se tornou referência em escolas de jornalismo como exemplo de reportagem ética, bem fundamentada e socialmente relevante. Ela e Laura desenvolveram uma amizade genuína, baseada em respeito mútuo e na certeza de que haviam juntas feito algo importante. Roberto Machado foi promovido a diretor jurídico da empresa, uma posição onde podia finalmente usar seu conhecimento para construir em vez de apenas proteger segredos. Carmen, a secretária que havia guardado evidências por anos, recebeu uma posição de maior responsabilidade e respeito dentro da organização. Quanto a Laura e Marcelo, o casamento foi oficialmente dissolvido 6 meses após a assembleia. Foi uma separação amigável, sem disputas ou amarguras. Ambos entendiam que haviam se casado sob premissas falsas, que nunca haviam realmente se conhecido, além das máscaras sociais que cada um usava. Marcelo mudou-se para o Rio de Janeiro, onde começou a trabalhar em uma organização não governamental focada em educação para jovens de comunidades carentes. Era sua forma de tentar construir algo positivo a partir dos escombros de suas escolhas passadas. Laura permaneceu em São Paulo, na cidade que amava, reconstruindo não apenas uma empresa, mas a própria vida. Alguns meses depois da separação, começou a frequentar novamente lugares que sempre gostara, mas que havia abandonado durante o casamento: cinemas de arte, livrarias independentes, cafés tranquilos onde podia ler e pensar. Foi em uma dessas ocasiões, em uma livraria da Vila Madalena, em uma tarde chuvosa de domingo, que conheceu André, um professor de filosofia que não sabia nada sobre o mundo corporativo e não se impressionava com sobrenomes ou fortunas. Eles começaram a conversar sobre um livro que ambos estavam folheando, e a conversa se estendeu por horas, depois por outros encontros, depois por uma conexão genuína que crescia sem pressa ou pressão. Um ano após a Assembleia Extraordinária, Laura foi convidada a dar uma palestra em uma conferência sobre liderança feminina no mundo corporativo. O auditório estava lotado de mulheres de todas as idades, muitas delas enfrentando suas próprias batalhas contra sistemas que tentavam silenciá-las. Laura contou sua história não como uma vítima que buscava compaixão, mas como uma sobrevivente que havia descoberto sua própria força. Há um ano, disse ela ao final da palestra, uma taça de vinho foi derramada sobre meu vestido diante de centenas de pessoas. Naquele momento, pensei que estava sendo destruída, mas agora entendo que aquilo foi, na verdade, um momento de libertação, porque me forçou a fazer uma escolha: permanecer calada e aceitar o abuso, ou levantar minha voz e lutar pela verdade. Escolhi a segunda opção, e essa escolha mudou tudo. Ela olhou para a plateia, vendo em muitos rostos o reflexo de suas próprias lutas. Se há algo que quero que vocês levem desta história é isto: sua voz importa, sua dignidade importa, seu trabalho, sua competência, sua integridade, tudo isso importa mais do que qualquer sobrenome, mais do que qualquer aparência de poder. E quando você é confrontada com a escolha entre silêncio conveniente e verdade inconveniente, escolha a verdade. Sempre escolha a verdade. O aplauso que se seguiu foi longo e emocionado. Muitas mulheres se aproximaram depois para compartilhar suas próprias histórias, para agradecer por Laura ter tido coragem de expor o que tantas viviam em silêncio. E Laura percebeu que sua jornada, por mais dolorosa que tivesse sido,
Havia servido para algo maior do que ela mesma. Havia aberto caminho para outras mulheres. Havia mostrado que era possível enfrentar estruturas de poder corruptas e vencer, não através de vingança ou violência, mas através da verdade, da documentação, da persistência e da coragem de não aceitar o inaceitável. A vida de Laura não se tornou perfeita após a vitória na Assembleia. Ainda havia dias difíceis, momentos de dúvida, cicatrizes emocionais que levavam tempo para curar. Mas havia também uma sensação profunda de paz que vinha de saber que ela havia feito a coisa certa, que havia honrado seus próprios valores, mesmo quando isso era difícil, mesmo quando o preço parecia alto demais para pagar. Em uma tarde de outono, Laura estava em seu novo apartamento, menor que o anterior, mas com mais luz e uma vista bonita para o Parque Ibirapuera. André estava na cozinha preparando café, e eles planejavam passar o resto do domingo simplesmente existindo, sem agendas ou obrigações. O celular de Laura tocou. Era uma mensagem de Beatriz. Acabou de sair a sentença. Heloísa foi condenada. Justiça foi feita. Laura leu a mensagem e sentiu uma mistura complexa de emoções. Não havia alegria. Na condenação de sua ex-sogra, apenas um senso de conclusão, de que um ciclo havia finalmente se fechado. Ela respondeu com um simples "Obrigada por me avisar". Colocou o celular de lado e foi até a janela, observando a cidade que continuava sua rotina indiferente aos dramas pessoais que se desenrolavam em seus milhões de vidas. André se aproximou por trás, colocou uma xícara de café em suas mãos e ficou ali ao seu lado, em silêncio solidário. Ele não precisava dizer nada. Laura sabia que havia encontrado em André algo que nunca tivera com Marcelo, uma parceria genuína, baseada em respeito mútuo, em conversas verdadeiras, em apoio sem condições. Não era um amor dramático de novela, mas era algo mais profundo. Era um amor construído sobre honestidade, sobre a disposição de ver e aceitar o outro como realmente é. "Está tudo bem?" perguntou André suavemente. Laura assentiu. "Sim, finalmente está tudo bem." E era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, Laura podia dizer isso e realmente sentir sua veracidade. O império de aparências havia caído. A verdade havia prevalecido. E ela estava livre. Livre para ser quem realmente era. Livre para construir a vida que realmente queria. Livre das correntes que por tanto tempo a haviam prendido a expectativas alheias e estruturas corruptas. A mancha de vinho que um dia parecera o fim do mundo havia se transformado no começo de uma nova história. Uma história onde Laura não era mais coadjuvante, mas protagonista. Uma história onde dignidade valia mais do que status, onde verdade valia mais do que conveniência, onde coragem valia mais do que conformidade. E essa história, Laura sabia, estava apenas começando. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Laura e Heloísa tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de coragem, redenção e justiça, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Será que você já viveu ou conhece alguém que enfrentou situações de humilhação e conseguiu dar a volta por cima? Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, os dilemas que enfrentamos entre silêncio e verdade, entre aceitação e luta. Cada história é uma jornada emocional que nos faz refletir sobre nossas próprias escolhas e sobre o tipo de pessoa que queremos ser. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções e te fazer pensar. Até lá, lembre-se, sua voz importa, sua dignidade importa, e nunca é tarde para escolher a verdade.